Olá, eu sou Daniel. E se você está aqui, é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma noite fria e silenciosa de novembro, no interior de uma cidade americana, 3 funcionários do McDonald's estavam fechando o restaurante após um dia de trabalho normal. O McDonald's, localizado em uma rua tranquila, sempre foi um local comum para os moradores da cidade, um ponto de encontro para os jovens e um refúgio noturno para quem buscava um lanche rápido. Mas naquela noite, algo estava prestes a mudar. Algo inexplicável estava à espreita entre as mesas e os corredores de cozinha, pronto para revelar seus horrores. O protagonista, Ryan, um jovem de 24 anos, acabava de começar a trabalhar como gerente da loja. Ele era pragmático, cético e não acreditava em nada sobrenatural. Para ele, o McDonald's era apenas um trabalho temporário até conseguir algo mais significativo. Ao seu lado estava Hannah, uma funcionária tímida, mas muito eficiente, e Marcos, um atendente extrovertido que gostava de fazer piadas e provocar os outros. Eles estavam na última parte do turno, limpando o piso e verificando se tudo estava em ordem antes de trancar as portas. No entanto, algo estranho aconteceu logo após eles apagarem as luzes. Ryan ouviu um barulho vindo da cozinha, como se alguém estivesse mexendo nos utensílios. Quando ele foi investigar, não encontrou ninguém. Tudo parecia em ordem, mas ele sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Hannah também começou a ouvir sons estranhos vindos dos banheiros, e Marcos jurava que havia visto algo se movendo nas sombras do refeitório vazio. A tensão foi crescendo, e logo as 3 histórias começaram a se desenrolar, cada uma mais bizarra que a outra, ligadas a uma presença maligna que parecia estar à espreita dentro daquele McDonald's. À medida que os minutos se arrastavam naquela noite, o clima de desconforto só aumentava. Ryan tentava manter a calma, insistindo que não havia nada demais, apenas alguma explicação lógica para os sons estranhos. Ele sabia que o prédio era velho e talvez as instalações começassem a dar sinais de desgaste. Mas, ao olhar para seus colegas, ele viu que eles não estavam tão convencidos. Marcos estava inquieto, olhando para todos os cantos como se estivesse tentando se proteger de algo invisível. Hannah, por outro lado, parecia completamente assustada, e seus olhos estavam fixos na porta de emergência, como se algo estivesse se aproximando. "Eu juro que ouvi uma voz", disse Hannah, sua voz trêmula. Vinha do corredor atrás da cozinha. Não estava sozinha lá, havia alguém. Ryan franziu a testa. "Hannah, você está só cansada. Vamos terminar de limpar, trancar tudo e ir para casa." Mas antes que ele pudesse continuar, um grito cortou o ar. Marcos, que estava no refeitório, deu um pulo para trás, derrubando a bandeja que estava carregando. Ele estava pálido, com os olhos arregalados, apontando para a parede. "Ali!" Marcos exclamou, sua voz cheia de pavor. "Eu vi! Algo se moveu!" Ryan, sentindo o nervosismo se espalhar, caminhou até o local onde Marcos apontava. Nada estava visível, mas a sensação de que algo estava observando-os era inescapável. Foi então que a luz piscou. As lâmpadas do restaurante começaram a falhar e as sombras na parede dançavam, ganhando formas que pareciam humanas. O silêncio foi interrompido apenas pelo som do vento que passava por debaixo da porta, criando uma sensação ainda mais perturbadora. "Vamos sair daqui agora", disse Ryan, o medo agora contagiando sua voz. Mas antes que pudessem se mover, o telefone de emergência do McDonald's tocou. Era uma linha direta para o escritório central da franquia. Ryan atendeu, esperando ouvir a voz de alguém que pudesse explicar o ocorrido. "McDonald's, boa noite", disse ele, tentando soar firme. Do outro lado, uma voz fria e distante respondeu: "Há algo que vocês precisam saber. Vocês não estão sozinhos. Não saiam de lá, não saiam agora." Ryan sentiu um arrepio percorrer seu corpo. A voz parecia conhecer todos os detalhes do McDonald's, mas ele nunca a tinha ouvido antes. Antes que pudesse perguntar mais,
A ligação foi abruptamente cortada. Isso não está certo, disse Hannah, sua voz agora quase inaudível. A tensão só aumentava e agora, mais do que nunca, os três estavam se sentindo presos em uma armadilha invisível. As luzes se apagaram de vez e o restaurante mergulhou em completa escuridão. Ouviam-se apenas os sons do vento e o som distante de um apito, como se algo estivesse se aproximando. Foi nesse momento que o primeiro mistério começou a se revelar. Em uma das paredes mais antigas do restaurante, perto da área dos banheiros, uma mensagem começou a aparecer de maneira inquietante, escrita com algo que parecia sangue. As palavras eram claras. Vocês são os próximos. Ryan sentiu o peso do medo se instalar em seu peito. Ele já não sabia mais se aquilo era uma brincadeira de mau gosto, uma falha técnica ou algo muito mais sinistro. A escuridão se tornava cada vez mais opressiva. O som das luzes piscando ainda ecoava pelos corredores e a sensação de que algo não estava certo era inescapável. A mensagem na parede, escrita com o que parecia ser sangue, parecia se mover, as palavras borrando-se à medida que o tempo passava. Ryan, com o coração acelerado, tentava manter a compostura, mas sua mente já não conseguia mais encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. Isso é real. Não é possível, murmura Marcus, suas mãos trêmulas segurando a sua lanterna. A luz de emergência, que deveria ter sido suficiente para iluminar os cantos escuros do restaurante, começava a falhar, criando sombras ameaçadoras que pareciam se mover por conta própria. Hannah estava em choque, com os olhos fixos na parede onde a mensagem continuava a se expandir, as letras se distorcendo à medida que um som abafado preenchia o ar. Foi quando ouviram um barulho no fundo da cozinha, vindo do freezer, que a tensão se tornou insuportável. Ryan, agora completamente sem controle, se aproximou cautelosamente do local. Ele sabia que deveria sair dali, mas a curiosidade e o medo o empurraram para frente, levando-o até o freezer. Assim que abriu a porta, um cheiro nauseante invadiu suas narinas. Dentro, não havia comida ou ingredientes, mas algo muito mais perturbador. Lá, no fundo do freezer, estavam várias máscaras antigas, empilhadas umas sobre as outras, todas com expressões faciais de pavor e desespero. Hannah deu um grito agudo ao ver aquilo, e Ryan se afastou rapidamente, batendo a porta do freezer com força. A sensação de que algo o observava o fez olhar para trás. Foi quando, no reflexo da porta de vidro do freezer, ele viu uma figura se movendo na escuridão da cozinha. Uma figura alta, com uma sombra distorcida e sem rosto, que parecia estar se aproximando lentamente. O som da respiração pesada de Marcus e o bater de seus pés apressados ecoaram pelo ar. "Nós precisamos sair, agora!" Ele gritou, o pânico tomando conta de sua voz. Mas antes que pudessem se mover, as portas de emergência do restaurante se fecharam com um estrondo ensurdecedor, trancando-os no interior. O celular de Ryan começou a tocar novamente, mas desta vez a chamada não vinha de uma fonte externa. A tela do celular exibia uma mensagem estranha, enviada de um número desconhecido. "Eles estão aqui. Não podem escapar." A figura que observava da cozinha agora estava atrás deles. Mas quando se viraram, nada havia. A sensação de estar sendo seguido, porém, se intensificava. Como se as paredes do McDonald's tivessem se tornado vivas, movendo-se à medida que eles tentavam encontrar uma saída. Ryan, agora desesperado, correu até o escritório do gerente, onde havia um sistema de segurança. Ao acessar as câmeras, ele viu algo que gelou seu sangue. As imagens mostravam os três em vários pontos diferentes do restaurante, mas também apareciam outras figuras, sombrias e espectrais, que se moviam em direção a eles. O pavor tomou conta de sua mente, e ele sabia, em algum lugar profundo, que algo sobrenatural estava acontecendo. Eles não estavam sozinhos. Foi quando uma nova mensagem surgiu na tela do sistema de câmeras. "Vocês
são os escolhidos. O pânico se instalou e a sensação de que eles estavam sendo observados por algo muito mais antigo e maligno se tornou insuportável. O medo havia se transformado em pavor absoluto. Os três estavam agora dentro do McDonald's, um local que antes parecia ser apenas um restaurante comum, mas que agora se tornara uma prisão com uma presença sombria que os observava a cada passo. O que antes era uma noite tranquila, cheia de conversas casuais e risadas, se transformara em um pesadelo que parecia não ter fim. Ryan sentia o peso do medo e da responsabilidade sobre seus ombros. Ele era o gerente, a pessoa que deveria manter todos seguros. Mas agora nada fazia sentido. Ele se olhava no espelho do escritório do gerente e mal reconhecia o próprio reflexo, com os olhos cheios de pavor e o rosto pálido. A presença sombria, que começava a se manifestar mais intensamente, estava tomando conta da mente de todos. Temos que fazer algo, ou não vamos sair vivos daqui, disse Marcos, sua voz baixa e trêmula. Ele estava empoleirado sobre a mesa de trabalho, os olhos se movendo freneticamente de um lado para o outro. Ryan sentiu uma chama de determinação acender dentro dele. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não poderia permitir que o medo o dominasse. Ele não poderia deixar seus amigos sofrerem por sua inação. Vamos encontrar uma saída. Algo nos trouxe aqui e nós vamos entender o que é. Ryan respirou fundo e olhou para seus amigos. Eu sei que parece impossível, mas precisamos nos unir. Não podemos deixar essa coisa ganhar. Enquanto Marcos e Hannah concordavam com a cabeça, a atmosfera no restaurante se tornava ainda mais opressiva. As sombras, que antes eram apenas simples distorções, agora tomavam formas definidas. As figuras espectrais nas câmeras de segurança estavam mais perto. Eles podiam ouvi-las, quase como se estivessem ao lado, seus sussurros penetrando nas paredes e nos corações deles. A primeira ação de Ryan foi tentar reverter o bloqueio da porta de emergência, mas para seu desespero, não havia mais como destrancá-la. O sistema elétrico estava falhando completamente e as luzes começaram a piscar, criando flashes de luz que revelavam brevemente as silhuetas das criaturas à espreita. Ele precisava pensar em algo rápido. Foi então que ele se lembrou do porão, um local abandonado do restaurante que eles nunca usavam. Talvez, se conseguissem descer e descobrir o que estava acontecendo lá, poderiam finalmente escapar ou, ao menos, entender o que as estava assombrando. Vamos até o porão. Talvez lá a gente consiga alguma resposta, disse Ryan, tentando manter a calma, mas seu coração batia acelerado. O caminho até o porão estava escuro e silencioso, com as sombras das figuras se movendo cada vez mais perto. Hannah, visivelmente assustada, agarrava o braço de Ryan com força, seus olhos nunca saindo das escadas que desciam para o nível inferior. Marcos, embora um pouco mais otimista, também estava inquieto, sua mente cheia de pensamentos caóticos sobre o que poderia estar esperando por eles lá embaixo. Quando chegaram ao porão, a porta de ferro estava trancada, mas ao tentar abri-la, eles perceberam algo estranho. O ar estava mais frio ali, e o ambiente parecia estar respirando. Era como se o próprio lugar estivesse vivo. Ryan, agora decidido a confrontar o que estava acontecendo, pegou uma barra de ferro que encontrou perto e forçou a porta aberta. Dentro do porão, as paredes estavam cobertas com o que parecia ser uma substância pegajosa e o chão estava coberto por uma camada de poeira grossa. No centro do porão havia uma mesa com velas apagadas ao redor e uma grande caixa de madeira. Quando Ryan se aproximou, sentiu um frio intenso, como se algo o estivesse puxando para dentro da caixa. Hannah deu um passo atrás, seu rosto se contorcendo de medo. Ryan, não abra isso! Mas ele não conseguiu resistir. Com mãos tremendo, ele levantou a tampa da caixa. Dentro havia uma série de objetos antigos, fotografias amareladas e uma máscara de metal. O mesmo tipo de máscara que ele vira no freezer mais cedo.
No instante em que ele tocou a máscara, uma onda de energia percorria seu corpo. Um sussurro profundo invadiu sua mente. Você encontrou. Você é o escolhido. O chão tremeu e as luzes começaram a piscar violentamente. As figuras sombrias que assombravam o restaurante agora estavam diante deles. Não mais como sombras, mas como entidades reais, com olhos vazios e bocas distorcidas. Elas estavam furiosas por terem sido descobertas, por terem sido desafiadas. Ryan, sentindo um poder estranho em suas mãos, pegou a máscara. Era como se a peça de metal estivesse ligada à sua alma, conectando-o diretamente àquelas entidades. Ele percebeu que a única maneira de lidar com aquilo era confrontar a força que o McDonald's representava. O restaurante, antes apenas um lugar de comida rápida, havia sido um local onde algo maligno se escondia há anos, uma maldição que agora estava tentando possuí-los. Eu vou acabar com isso, disse Ryan, agora mais confiante, enquanto seus amigos olhavam com uma mistura de temor e esperança. A atmosfera no porão estava carregada de uma energia elétrica e ameaçadora. As entidades que se materializaram diante deles estavam se aproximando, seus corpos flutuando no ar, com suas mãos estendidas em direção aos três. O ar estava denso, quase impenetrável, e a sensação de que o tempo havia parado era palpável. Ryan, agora com a máscara de metal em suas mãos, sentia um poder desconhecido pulsando dentro dele. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas uma coisa estava clara. Aquela era a única chance de confrontar o mal que o cercava. As entidades se aproximavam, sussurrando palavras incompreensíveis. Suas vozes eram como um coro de lamentos, uma combinação de dor e raiva. A figura principal, uma criatura alta e distorcida, avançou para Ryan, seus olhos vazios e sem alma fixados nele. Você não deveria ter tocado. A voz da criatura ecoou, profunda e ameaçadora, como se estivesse vindo de algum lugar além deste mundo. Agora você será parte de nós. Ryan sentiu um frio extremo tomar conta de seu corpo, mas ao mesmo tempo um impulso de coragem o dominou. Ele sabia que não poderia fugir. Seus amigos Hannah e Marcos estavam paralisados de medo, mas ele não podia deixá-los para trás. Não agora. Com as mãos trêmulas, ele colocou a máscara em seu rosto. Assim que fez isso, uma onda de poder e luz percorreu seu corpo, iluminando o porão com uma intensidade cegante. As entidades recuaram momentaneamente, suas expressões de raiva agora misturadas com surpresa. Ryan sentiu seu corpo sendo tomado por uma energia sobrenatural, e sua mente foi invadida por visões do passado do restaurante. Momentos de rituais antigos, sacrifícios e pactos feitos para manter o McDonald's funcionando, mas à custa de almas perdidas. Ele percebeu então, o restaurante não era apenas um local comum. Ele havia sido construído sobre um antigo cemitério, um terreno amaldiçoado, onde antigos cultos haviam realizado rituais sombrios. E o McDonald's havia sido escolhido como um local onde as almas seriam capturadas. As entidades não eram fantasmas comuns, eram as almas perdidas de pessoas que haviam sido atraídas ali ao longo dos anos, escravizadas para manter a maldição viva. Agora eu entendo, Ryan murmurou, sua voz carregada de um novo poder. Ele estava em sintonia com as forças que ali habitavam, mas ao mesmo tempo sabia que deveria usá-las para libertar seus amigos e destruir a maldição de uma vez por todas. Com um movimento abrupto, Ryan estendeu as mãos e uma explosão de luz intensa irrompeu do seu corpo. As entidades gritaram, suas figuras distorcidas sendo empurradas para trás, como se uma força invisível estivesse arrancando-as de seu domínio. A energia do McDonald's, que antes os aprisionava, começou a se dissipar e o ar pesado se tornou mais leve. As entidades tentaram resistir, mas a força de Ryan, agora amplificada pela máscara, era incontrolável. Elas se contorciam e desapareciam aos poucos,
sendo sugadas para uma espécie de vórtice invisível. Antes que pudessem se manifestar novamente, a luz os engoliu e o restaurante foi envolto em um silêncio absoluto. O McDonald's, que antes parecia um local condenado, agora estava em paz. As sombras se dissiparam e o ar pesado desapareceu. Ryan retirou a máscara de seu rosto, sentindo uma exaustão profunda. As luzes do restaurante se acenderam novamente, como se nada tivesse acontecido. Hannah e Marcus, que estavam paralisados de medo, finalmente se mexeram. Eles olharam ao redor, tentando compreender o que acabara de acontecer. Ryan, você conseguiu? Perguntou Hannah, sua voz baixinha, ainda chocada. Ryan olhou para os dois, suas palavras carregadas de alívio, mas também com uma sensação de peso. Sim, mas isso não é algo que a gente vai esquecer tão cedo. A verdade era que, embora as entidades tivessem sido derrotadas, uma parte de Ryan sabia que o McDonald's nunca seria o mesmo. O local, com seu passado sombrio, jamais poderia ser apagado completamente. No entanto, ele havia salvado seus amigos e se livrado de uma maldição que duraria por gerações. O silêncio no McDonald's agora era reconfortante, mas de uma forma estranha. A energia opressiva que havia tomado conta do restaurante durante toda a noite finalmente desaparecera, como se tivesse sido arrancada de uma vez por todas. A luz das lâmpadas, que antes piscava com uma intensidade assustadora, agora estava estável, iluminando o espaço de uma forma quase acolhedora. As sombras se desvaneceram e o ar denso finalmente se tornara respirável. Parecia que depois de tudo o que haviam vivido, as trevas que habitavam aquele lugar haviam sido dissolvidas. Ryan, com as mãos ainda trêmulas e a sensação de exaustão intensa, deu um passo para trás e observou seus dois amigos. Hannah estava tentando processar o que acontecera, seu olhar perdido, enquanto Marcus estava imóvel, mas visivelmente aliviado. Nós conseguimos sair, disse Hannah, com uma leveza que Ryan não sentia. Ela parecia estar se recuperando do choque, mas a expressão em seu rosto mostrava que ela sabia que algo tinha mudado para sempre. O que foi aquilo? O que aconteceu com aquelas coisas? Ryan deu um suspiro profundo, ainda tentando entender as implicações de tudo o que vivera naquela noite. Não sei, mas seja o que for, agora está terminado. Não temos mais que temer, mas esse lugar, ele nunca será o mesmo. Marcus se aproximou dele, tocando seu ombro com força. Mas você foi incrível, cara. Eu pensei que a gente não ia sair vivo. Você salvou a gente. Ryan olhou para seus amigos, sentindo uma onda de gratidão e pesar ao mesmo tempo. Ele havia enfrentado algo além da compreensão humana, algo que testara seus limites de coragem e resistência. Mas ao olhar para aqueles a quem ele amava, sabia que isso tudo fora mais do que uma simples luta contra o sobrenatural. Era uma questão de sobrevivência, de lutar para proteger aqueles que estavam ao seu lado, não importa o que estivesse os ameaçando. Não foi só eu, respondeu Ryan com um sorriso cansado. Nós conseguimos porque estivemos juntos. Não importa o que tenha acontecido, estamos vivos e isso é tudo o que importa agora. Os três se abraçaram, ainda com os corações acelerados, mas com uma sensação de alívio começando a se instaurar. Eles haviam enfrentado o pior daquilo que aquele lugar tinha a oferecer e agora estavam livres. O McDonald's, no entanto, não era mais um simples restaurante. Era um local marcado por um evento inexplicável, algo que nenhum de seus três jamais poderia esquecer. Antes de saírem, Ryan olhou mais uma vez para o lugar. O McDonald's parecia o mesmo, mas ele sabia que nada jamais seria igual. O passado sombrio do local nunca seria apagado, e a sensação de que algo poderia retornar um dia sempre ficaria com ele. Vamos embora. Este lugar não pertence mais a nós, disse Ryan, com uma decisão em sua voz. Assim, saíram pela porta, o ar fresco da noite os envolvendo enquanto caminhavam em direção aos carros.
As ruas estavam silenciosas, mas a cidade parecia diferente, como se o próprio universo tivesse se movido para acomodar aquilo que acontecera. Enquanto o McDonald's ficava para trás, agora uma estrutura silenciosa no meio da noite, os três sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de libertação os preenchia. Eles haviam enfrentado o medo mais profundo e sobreviveram. Mas Ryan, ao olhar para seus amigos, sabia que mesmo que a batalha tivesse terminado, a história do McDonald's nunca seria verdadeiramente esquecida. Algo havia sido liberado ali, e embora eles tivessem vencido a guerra, o mal que habitava naquele local, agora disperso, poderia um dia retornar. E em algum lugar profundo, ele sentia que a luta ainda não havia acabado, mas por enquanto estavam seguros. Eles haviam superado o impossível, e ao fazer isso, haviam se transformado para sempre. Passaram-se semanas desde aquela noite. Ryan, Hannah e Marcus voltaram para suas vidas cotidianas, mas algo estava diferente. O medo do McDonald's ainda os assombrava, mas eles não falavam mais sobre o que acontecera. Parecia que o silêncio era a única maneira de lidar com os horrores que haviam enfrentado. Ryan, no entanto, não pôde evitar de visitar o local uma última vez. Quando ele chegou lá, o restaurante estava fechado, mas as luzes internas estavam acesas. Ele olhou para o prédio com uma sensação de desconforto, como se algo o estivesse observando de dentro. Mas ao olhar para o céu estrelado, ele sentiu uma pequena paz. A batalha, pelo menos para ele, estava vencida. Enquanto ele se afastava, sentiu a estranha certeza de que algum dia o McDonald's poderia voltar a revelar seus segredos. Mas, por ora, ele caminhou para longe, levando consigo a lembrança de uma noite que nunca poderia ser apagada. O terror tinha sido enfrentado, mas as cicatrizes, embora invisíveis, permaneceriam. Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e diga-me nos comentários a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos para a próxima história. O relógio marcava 23h45 e o movimento no pequeno McDonald's, no subúrbio de Ridgefield, Ohio, começava a diminuir. A chuva insistente tornava a noite ainda mais silenciosa. Clara, uma jovem universitária de 21 anos, estava em seu último turno antes de um merecido final de semana de folga. Trabalhar no turno da noite sempre foi cansativo, mas aquela sexta-feira parecia mais sufocante que o normal. O restaurante era gerido por um gerente rabugento, Trevor, que sempre insistia em cortar custos, até mesmo nos protocolos de segurança. Apenas Clara, Trevor e Kyle, o jovem novato responsável pela limpeza, estavam de plantão naquela noite. No início do turno, Clara sentiu algo estranho. O rádio da cozinha, que normalmente tocava sucessos dos anos 80, produzia um ruído estático intermitente. O vento uivava e as grandes janelas do drive-thru tremiam com cada rajada. "Você também sente isso?" Kyle perguntou enquanto esfregava o chão perto do freezer. "É como se tivesse algo aqui." Clara riu, tentando ignorar a sensação de desconforto. "É só o turno da meia-noite. Sempre dá arrepios. E eu já ouvi histórias demais de fantasmas por aqui." Kyle hesitou. "Tipo quais?" Clara suspirou. "Tem uma história que os funcionários antigos contam. Dizem que há 10 anos, um entregador desapareceu depois de vir deixar um pedido aqui. Ele estacionou o caminhão, mas nunca saiu. As câmeras de segurança ficaram fora do ar na mesma hora." Kyle arregalou os olhos, claramente arrependido de ter perguntado. Enquanto a noite avançava, algo começou a sair do normal. Primeiro, os monitores que exibiam os pedidos do drive-thru piscaram, mostrando palavras desconexas como "ajude-me" e "saia". Trevor, irritado, culpou a chuva. "É só interferência. Continue com o trabalho e parem de perder tempo com histórias idiotas", resmungou enquanto digitava algo em seu laptop.
Clara tentou focar no preparo dos lanches, mas não conseguiu ignorar o arrepio constante em sua nuca. Aos poucos, pequenas anomalias começaram a surgir. O som de passos no corredor dos fundos, uma sombra que parecia se mover além da cozinha e o sino do drive-thru tocando, mesmo sem carros no local. Finalmente, às 2 da manhã, Trevor desapareceu. Clara e Kyle o procuraram por todo o restaurante, mas só encontraram seu laptop aberto em uma página vazia. Ao lado do computador, uma mensagem rabiscada com caneta vermelha. Não está seguro aqui. Eles sabem que você está vendo. Foi quando a porta do freezer se abriu sozinha. Clara e Kyle ficaram imóveis ao ouvir o som metálico da porta do freezer se abrindo lentamente. Uma corrente de ar gelado escapou, carregando um odor que não deveria estar ali. Algo entre carne podre e ferro enferrujado. Trevor? Clara chamou com a voz trêmula. Sem resposta, Kyle tentou iluminar o interior com a lanterna do celular. A luz oscilava, e ele viu algo que fez seu rosto perder a cor. Marcas de arranhões profundas na parede interna do freezer, como se algo tivesse tentado sair dali. Antes que eles pudessem reagir, a porta se fechou com um estrondo, trancando-os do lado de fora. Um ruído baixo e gutural começou a ecoar pela cozinha, como se alguém estivesse rindo, mas de uma forma distorcida e sobre-humana. Isso não é normal, Kyle sussurrou, recuando. Clara pegou o telefone para ligar para a polícia, mas o aparelho não tinha sinal. O rádio na cozinha, agora completamente estático, começou a emitir uma voz. Vocês não deveriam estar aqui. Ele está vindo. Clara tentou desligar o rádio, mas ele continuava a falar, cada vez mais alto. As luzes do restaurante piscavam e as câmeras de segurança mostravam imagens impossíveis. O McDonald's estava vazio, mas as telas exibiam figuras sombrias, imóveis, espalhadas pelas mesas do salão. Kyle entrou em pânico e correu para a saída. Ele puxou a porta da frente com força, mas ela não se mexia. Estava trancada como se fosse um cofre. Clara o alcançou e tentou acalmá-lo. Ei, calma, vamos encontrar uma saída. É só uma pane elétrica ou... Antes que pudesse terminar, o sino do drive-thru tocou. O som ecoou pelo restaurante vazio. Eles se entreolharam. Não tem ninguém lá fora, Clara disse. Mas Kyle não quis esperar para descobrir. Ele correu para a janela do drive-thru e olhou para fora. No começo, parecia vazio. Então ele viu um par de olhos brilhando no escuro, fixos nele. Clara o puxou antes que ele pudesse reagir. Não olhe para isso! Gritou, tentando afastá-lo da janela. Mas era tarde demais. Kyle começou a murmurar coisas incoerentes como se estivesse em transe. Clara o sacudiu. Kyle, olhe para mim! Foco! O barulho do drive-thru soou novamente e Clara teve um vislumbre da figura lá fora. Era alta, com uma silhueta impossivelmente magra e membros alongados que quase tocavam o chão. Ela piscou e a figura desapareceu, mas o sino continuava tocando. Clara decidiu agir. Ela segurou Kyle e o levou para o escritório do gerente, trancando a porta atrás deles. Precisamos nos proteger. Vamos esperar até amanhecer. O que ela não percebeu foi que o laptop de Trevor, ainda sobre a mesa, começou a exibir um texto, como se alguém estivesse digitando: ele está dentro, não adianta correr. De repente, as luzes se apagaram completamente. O escritório do gerente estava mergulhado na escuridão, exceto pela luz azulada da tela do laptop. O texto continuava a aparecer, cada palavra surgindo lentamente, como se um dedo invisível estivesse digitando: vocês são os últimos. Ele não para até terminar. Clara segurou a mão de Kyle, que ainda murmurava palavras desconexas. Ele parecia em choque, os olhos fixos no vazio. Kyle, me escuta. Eu preciso de você aqui, ela implorou, mas ele apenas apontou para o laptop. A tela piscou e uma nova mensagem apareceu. Vocês precisam escolher quem fica e quem sai. Clara sentiu um frio na espinha ao ler as palavras. Escolher o quê? Do que isso está falando? Antes que pudesse pensar em uma resposta, a porta do escritório começou a tremer.
Primeiro com pequenos solavancos, depois com pancadas violentas. Algo estava do outro lado tentando entrar. "Não vamos abrir", Clara disse, tentando soar confiante, mas sua voz traía o medo. Kyle, que ainda estava paralisado, começou a rir baixinho. Não era uma risada normal. Era gutural, rouca, como se não viesse dele. Quando Clara tentou segurá-lo pelos ombros, ele finalmente a olhou nos olhos. Seu rosto estava diferente, distorcido por uma expressão que não parecia humana. "Ele já está aqui", Kyle sussurrou, sua voz sobreposta por um som grave, como se outra entidade falasse junto com ele. De repente, o laptop mostrou uma transmissão ao vivo. Era a visão da câmera do freezer. Dentro estava Trevor, parado e imóvel, com os olhos arregalados e sem vida. Atrás dele, uma figura alta e sombria se aproximava, os braços longos e desproporcionais se esticando como tentáculos em sua direção. Clara sentiu o pânico tomar conta. Ela sabia que precisava sair dali, mas não podia deixar Kyle naquele estado. Segurando o ombro dele, tentou sacudi-lo novamente. "Kyle, preciso que você acorde, por favor." A porta do escritório cedeu com um estrondo. No lugar de um corredor vazio, havia escuridão absoluta. Algo começou a surgir de dentro dela. Mãos pálidas, dedos longos que arranhavam o chão enquanto avançavam lentamente. Clara puxou Kyle para trás, mas ele resistiu. Ele estava sorrindo agora, com um brilho maligno nos olhos. "Você não entende, Clara. Não podemos escapar." De repente, a figura sombria entrou completamente no escritório. Era muito mais alta do que ela imaginava. O teto parecia se curvar para acomodá-la. Sua presença era esmagadora, como se sugasse todo o ar da sala. A figura ergueu uma das mãos, apontando diretamente para Clara. Kyle, como se obedecesse a uma ordem invisível, se levantou e caminhou até ela, segurando-a pelos braços com força. Clara gritou e tentou se soltar, mas Kyle sussurrou em seu ouvido: "É tarde demais para nós." Clara sabia que algo havia tomado Kyle. Seus olhos, antes amistosos e inseguros, agora refletiam um vazio frio e implacável. Ele a segurava com força, impedindo qualquer tentativa de fuga, enquanto a figura sombria permanecia imóvel, observando com olhos que brilhavam como brasa. "O que você quer de nós?" Clara gritou, sua voz ecoando na sala como se fosse sugada pela escuridão ao redor. A entidade não respondeu com palavras, mas algo invadiu sua mente. Uma voz grave, antiga e visceral reverberou em sua cabeça. "Escolhas, sacrifícios. Sempre foi assim. Ele veio porque você ficou. Ele ficará porque você resistiu." Clara foi inundada por visões. Imagens de pessoas desaparecidas, rostos que ela reconhecia vagamente de histórias do bairro. Todos eles estavam no mesmo restaurante, enfrentando o mesmo dilema. A entidade os havia consumido, um por um, sempre pedindo a mesma coisa: uma escolha. Ela voltou ao presente, os gritos das visões ainda ressoando em sua mente. Kyle, ou o que quer que fosse agora, apertou seu braço com mais força. "É simples, Clara. Alguém precisa ficar. Assim ele deixa o outro ir." "Eu não vou deixar você fazer isso", ela disse, lutando para se soltar. Mas Kyle riu. "Você acha que tem escolha?" Clara se lembrou do freezer. Algo sobre as marcas nas paredes e o destino de Trevor indicava que essa não era a primeira vez que isso acontecia. Talvez, se conseguisse chegar até lá, poderia descobrir algo que ajudasse a escapar. Com um movimento brusco, Clara se desvencilhou de Kyle e correu para a porta. A figura sombria tentou alcançá-la, mas seus movimentos eram lentos, como se a realidade ao seu redor estivesse distorcida. Clara atravessou o corredor, sentindo o ar ao seu redor se tornar mais pesado a cada passo. Ela chegou ao freezer e abriu a porta com dificuldade. Lá dentro, a temperatura era sufocante, apesar do ar gelado. O corpo de Trevor ainda estava lá, seus olhos fixos no vazio. Mas algo no chão chamou sua atenção. Uma gravação antiga, feita à mão, no concreto. Era um círculo com símbolos que Clara não reconhecia.
mas no centro estava a frase: para selar, devolva o que foi tomado. O que foi tomado? Ela perguntou em voz alta. A resposta veio na forma de gritos de Kyle ecoando pelo restaurante. Clara percebeu. A entidade não queria apenas escolhas, queria vidas, uma troca para permanecer no lugar onde se alimentava. Ela olhou para Trevor e se aproximou do corpo, sussurrando: me desculpa, mas se ainda houver algo que eu possa fazer, eu vou tentar. Clara arrastou o corpo para o centro do círculo e recitou as palavras inscritas no chão. A entidade apareceu na porta do freezer, seus olhos brilhando com raiva. Isso não vai funcionar, disse Kyle, sua voz sobreposta pela mesma tonalidade distorcida da criatura. Mas Clara continuou. À medida que repetia as palavras, o chão começou a tremer e a figura sombria hesitou. Um grito ensurdecedor ecoou e Clara foi jogada contra a parede. Quando abriu os olhos, a figura havia desaparecido. Kyle estava caído no chão do freezer, inconsciente. Por um momento, Clara acreditou que tinha vencido, mas então a porta do freezer começou a fechar sozinha. Ela tentou correr, mas seus pés não se moviam. A última coisa que viu foi Kyle se levantar lentamente, agora completamente tomado pela entidade, enquanto a porta se fechava, selando-a no gelo eterno. O freezer estava escuro e cada vez mais frio. Clara sentia o ar gelado queimando seus pulmões enquanto tentava desesperadamente abrir a porta. Mas era inútil. A entidade havia selado o espaço, transformando-o em uma prisão de gelo. Do outro lado da porta, Clara ouvia passos lentos e firmes. Kyle, ou o que quer que fosse agora, parecia estar se aproximando. Sua voz, ecoando com um timbre sobrenatural, reverberava pelo ambiente. Você tentou lutar contra o inevitável. Agora, você será parte dele. Clara encostou-se à parede gelada, tentando acalmar sua mente. Pense, pense. Deve haver uma saída. Seus olhos correram pelas paredes do freezer, detendo-se novamente nas marcas de arranhões. Essas marcas não eram apenas sinais de desespero. Elas formavam um padrão. Ela seguiu os traços com os dedos congelados até encontrar algo. Um pedaço solto da parede de metal. Escondido ali, havia um pequeno objeto, um antigo medalhão gravado com símbolos parecidos com os que ela viu no círculo no chão. Uma memória invadiu sua mente. Era uma visão que não pertencia a ela. Um antigo ritual sendo realizado naquele lugar, muitos anos antes de o McDonald's ser construído. O local era um terreno amaldiçoado, e a entidade havia sido selada ali por gerações, mas com sacrifícios constantes para mantê-la contida. O medalhão parecia ser a chave para interromper o ciclo. Mas como usá-lo? Do lado de fora, a voz de Kyle tornou-se mais alta. Você não pode fugir. Este lugar pertence a mim e agora você também. Clara segurou o medalhão com força, suas mãos trêmulas e quase congeladas. Ela sussurrou uma oração, mesmo sem saber se alguém estava ouvindo, e começou a recitar os símbolos que via no objeto. De repente, a temperatura dentro do freezer caiu ainda mais. O chão começou a rachar e uma luz ofuscante surgiu dos símbolos que Clara segurava. A figura sombria irrompeu pela porta, gritando em fúria ao perceber o que ela estava tentando fazer. Você não pode me destruir. Eu sou eterno. Clara ignorou os gritos, focando apenas nos símbolos do medalhão. A luz cresceu, envolvendo a criatura e todo o espaço ao seu redor. Kyle, ainda possuído, foi jogado contra a parede, mas por um momento seus olhos voltaram ao normal. Clara, você consegue... Ele sussurrou antes de ser envolvido pela luz. A entidade rugiu e todo o McDonald's começou a tremer. As janelas explodiram, o teto se despedaçou e Clara sentiu seu corpo sendo puxado para o centro da luz. Com um último esforço, ela apertou o medalhão contra o chão e gritou as palavras finais gravadas nele: seja selado para sempre. Um silêncio absoluto tomou conta do local.
Quando Clara abriu os olhos, ela estava sozinha no que restava do restaurante. O chão estava rachado, os equipamentos destruídos, e não havia nenhum sinal de Kyle ou da entidade. Clara tentou se levantar, mas suas forças haviam acabado. Ela sabia que havia vencido, mas o preço tinha sido alto demais. Enquanto olhava para o teto destruído, a luz da lua iluminou o medalhão em suas mãos, agora sem brilho, mas com um peso que ela jamais esqueceria. O silêncio que dominava o McDonald's era quase ensurdecedor. Clara estava deitada entre os escombros, o medalhão frio e sem vida em sua mão. Tudo ao seu redor parecia irreconhecível. O restaurante, que antes era apenas um símbolo banal da vida cotidiana, agora era um cenário de devastação. Ela forçou o corpo a se levantar, lutando contra a exaustão e o frio que ainda dominavam seus membros. O ar estava estranho, como se o lugar tivesse sido drenado de toda a energia. O medalhão, embora aparentemente inerte, parecia pesar toneladas em suas mãos. Kyle, sussurrou, olhando ao redor, mas ele não estava lá. Clara saiu mancando pelos corredores destruídos, passando pelas mesas tombadas e restos de vidros espalhados pelo chão. Cada passo era um lembrete doloroso do que havia acontecido. As marcas de luta estavam por toda parte, mas o restaurante estava vazio. Não havia corpos, nem da entidade, nem de Trevor, nem de Kyle. Quando alcançou a porta principal, percebeu algo estranho. O letreiro do McDonald's estava apagado e o estacionamento parecia abandonado há anos. Ela se aproximou da entrada e olhou para fora. Era como se o mundo tivesse mudado. Carros passavam na estrada distante, mas ninguém parava. Não havia sirenes, nem sinais de que alguém tivesse notado o que havia acontecido. Era como se a batalha que travara tivesse ocorrido em uma dimensão completamente separada do resto da realidade. Clara sentiu lágrimas brotando enquanto processava tudo. Kyle estava perdido. Trevor também. E ela? Havia vencido, mas a que custo? Enquanto tentava raciocinar, ouviu um som vindo do estacionamento. Era baixo, quase imperceptível, mas familiar. O som de um sino. Ela virou-se lentamente e viu uma figura no fundo do estacionamento. Era alta, magra, com braços desproporcionais e uma presença que congelou o sangue de Clara. O sino tocou novamente e a figura ergueu a mão, apontando para ela. Não, não pode ser, Clara sussurrou, recuando. Um medalhão em sua mão. Começou a aquecer de repente, como se reagisse à presença da criatura. Ela olhou para ele e uma nova gravura apareceu na superfície desgastada. Nunca acaba. Clara sentiu o desespero tomando conta. Ela havia lutado, havia sacrificado tudo, mas a entidade ainda estava ali, esperando pela próxima escolha. Ela sabia, naquele momento, que estava presa em um ciclo sem fim. O McDonald's foi fechado permanentemente uma semana após o incidente. Oficialmente, a justificativa foi estrutural. Problemas de segurança relacionados à instabilidade no solo. Nenhum funcionário foi localizado após o ocorrido. E Clara, como última pessoa vista no local, tornou-se uma figura misteriosa para a pequena cidade do subúrbio. Meses depois, Clara vivia em constante estado de alerta. Ela se mudara para um apartamento simples em um estado distante, tentando recomeçar. Mas o peso dos acontecimentos não a deixava em paz. Em uma manhã fria de inverno, Clara estava sentada em sua pequena sala, o medalhão repousando sobre a mesa. Ela havia tentado destruí-lo várias vezes, fogo, ácido, até marteladas, mas nada o arranhava. O objeto parecia indestrutível, como se estivesse vinculado à própria essência da entidade. Clara passava noites em claro, ouvindo o eco do sino em sua mente, mesmo quando ele não tocava. Às vezes, via vultos em lugares inesperados, no reflexo do espelho, nas sombras do corredor, nos cantos de sua visão. Ela sabia que a entidade estava lá, observando, esperando o momento certo para agir.
Certa noite, Clara pegou um caderno e começou a escrever tudo o que havia acontecido. Ela não sabia ao certo o motivo. Talvez fosse sua forma de deixar um registro, caso a entidade voltasse para levá-la. A última página dizia: se você encontrou isso, o medalhão está próximo. Não tente usá-lo. Não tente selar a entidade. Apenas corra. Meses depois, no terreno abandonado do antigo McDonald's, a construção já havia sido demolida. No lugar, um novo restaurante começava a tomar forma. Trabalhadores comentavam entre si sobre os estranhos acontecimentos da obra. Ferramentas desapareciam, ruídos ecoavam durante a noite, e alguns juravam ouvir um sino distante. Na noite anterior à inauguração, um dos trabalhadores encontrou algo enterrado na terra recém-revolvida. Um medalhão antigo, gravado com símbolos indecifráveis. Curioso, ele o guardou no bolso, sem saber o que havia despertado. O ciclo havia começado novamente. Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e diga-me nos comentários a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos para a próxima história. Em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, o McDonald's local ficava no final de uma rua sem saída. O restaurante, com suas luzes neon piscando fracamente ao longe, parecia um refúgio familiar, uma constante em uma cidade onde as noites eram sempre silenciosas. Mas naquela noite, as coisas não seriam normais. Era uma sexta-feira e o turno da noite começava a chegar ao fim. Apenas 3 pessoas ainda estavam trabalhando. Sarah, a jovem gerente do local, Noah, um dos atendentes, e Lisa, a cozinheira. Eles estavam acostumados à rotina tranquila e quase monótona das noites de sexta, com apenas alguns clientes ocasionais para fazer companhia. Sarah sempre gostara do seu trabalho, mas havia algo naquela noite que a fazia sentir-se estranha. O restaurante estava vazio. Um silêncio peculiar preenchia o ambiente e o vento forte lá fora parecia aumentar a sensação de isolamento. Ela olhou para o relógio. Faltavam apenas alguns minutos para fechar, mas ela sentia uma pressão crescente em seu peito, uma sensação de desconforto inexplicável. Quando Noah entrou na cozinha, seu rosto pálido era a única pista de que algo estava errado. "Você viu isso?" Noah perguntou, sua voz trêmula. Ele estava olhando fixamente para o balcão, onde as cadeiras estavam dispostas de maneira anormal, todas viradas para o lado oposto da sala. Sarah franziu a testa e foi até o balcão para verificar. Tudo parecia normal, exceto por uma sensação persistente de que algo ou alguém estava ali, observando. Ela olhou para Lisa, que estava na cozinha, e a mulher não parecia perceber nada de incomum. Mas Sarah sabia. Havia algo no ar, algo sombrio, como se a própria estrutura do restaurante estivesse carregada de uma energia negativa. "Você está bem, Sarah?" Noah perguntou com os olhos fixos em seu rosto. Ela se virou para ele, tentando disfarçar a tensão. "Sim, só... não sei. Algo parece errado." Foi quando ouviram o som. Um ruído abafado vindo da parte de trás do restaurante. Parecia o som de algo arrastando no chão, como uma cadeira sendo movida lentamente, ou talvez algo mais pesado, mas não havia ninguém lá. "Quem está lá?" Sarah gritou, com um tom de autoridade, tentando recuperar sua compostura. Mas ninguém respondeu. O silêncio voltou, ainda mais pesado do que antes. Decidiram então verificar. Sarah pegou a chave da área dos fundos e os 3 foram até a porta de serviço. A luz fraca do corredor os guiava, mas a sensação de que algo estava se aproximando deles, como uma presença invisível, aumentava a cada passo. "Devemos voltar", Noah murmurou, sua voz cheia de medo. "Eu não gosto disso." Lisa, geralmente uma mulher prática e durona, estava visivelmente nervosa, seus olhos arregalados. "Sarah, isso não é normal." A porta se abriu com um rangido. No fundo do corredor, o que os aguardava não era apenas a escuridão, mas um ambiente macabro, como se o tempo estivesse parado ali. O odor de mofo e algo mais, metálico,
os envolvia. Foi quando Sarah viu. Uma sombra se movia pela parede oposta. Está vendo isso? Sarah sussurrou, apontando para a sombra que se esticava e se contorcia, como se fosse uma extensão de algo vivo, algo que não pertencia a este mundo. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma série de gritos estridentes ecoaram por todo o restaurante. As luzes piscavam e o sistema de som do McDonald's começou a emitir uma música distorcida e grotesca, uma melodia que parecia vir de um pesadelo. Sarah correu de volta para o salão, seus amigos atrás dela. Mas o restaurante estava diferente. As mesas e cadeiras, antes organizadas de maneira comum, agora estavam dispostas de forma a formar um círculo estranho no centro do restaurante. E no meio desse círculo, uma figura estava sentada com a cabeça baixa, como se estivesse esperando por algo. "Não podemos ficar aqui", disse Lisa, seus olhos cheios de pânico. Mas, antes que pudessem fazer qualquer coisa, a figura levantou a cabeça. Era uma mulher, ou o que parecia ser uma mulher. Seu rosto estava distorcido, como se a carne estivesse derretendo e se retorcendo, e seus olhos eram vazios, negros como breu. "Vocês não deveriam ter ficado", ela sussurrou, com uma voz que parecia vir de várias direções ao mesmo tempo. "Agora são parte de mim." O chão começou a tremer, e uma onda de frio assolou o ambiente. As portas e janelas se fecharam sozinhas, e os três estavam agora presos dentro daquele pesadelo. O que era uma simples noite de trabalho se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. As luzes começaram a falhar novamente, e os gritos começaram a ecoar cada vez mais alto, cada vez mais perto. A mulher, ou o que quer que fosse, caminhou em direção a eles, seu corpo se deformando a cada passo. E enquanto isso acontecia, uma sensação crescente de terror invadiu as mentes de Sarah, Noah e Lisa. Era como se eles estivessem sendo observados, manipulados, como marionetes em um palco escuro e sombrio. "Temos que sair daqui agora!" gritou Sarah, puxando Noah e Lisa na direção da porta. Mas o corredor estava agora distorcido, como se a própria realidade estivesse sendo torcida ao redor deles. Eles corriam, mas os passos de quem os perseguia se aproximavam cada vez mais. Quando finalmente chegaram à porta de saída, Sarah puxou a maçaneta com força, mas a porta não abriu. Estava trancada, como se tivesse sido selada por alguma força invisível. E foi nesse momento, quando tudo parecia perdido, que ouviram o som final. O som da música, agora completamente distorcida, tocando a última nota. E a figura, agora se aproximando deles, sorriu. O restaurante estava vazio novamente, mas para Sarah, Noah e Lisa, a luta pela sobrevivência estava apenas começando. O pânico tomou conta dos três amigos enquanto tentavam desesperadamente abrir a porta, seus corações acelerados e suas respirações entrecortadas. A figura grotesca que se aproximava deles parecia flutuar, seus movimentos sendo mais lentos, mas igualmente ameaçadores. O restaurante, antes um local familiar, agora era uma prisão implacável. Sarah olhou para Noah e Lisa, seus olhos cheios de medo, mas também de determinação. "Nós precisamos ficar juntos", ela disse, sua voz trêmula, mas firme. "Se separarmos, seremos pegos um por um. E se a gente não conseguir sair daqui?" Noah murmurou, sua voz falhando. "O que está acontecendo, Sarah?" Antes que ela pudesse responder, o ambiente ao redor deles começou a mudar novamente. As paredes, que antes eram sólidas e seguras, agora se curvavam, distorcendo-se em ângulos impossíveis, como se o próprio restaurante estivesse se retorcendo, alterando sua forma. O chão sob seus pés tremeu e as luzes piscavam freneticamente, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Foi quando Sarah percebeu o verdadeiro terror. Não estavam apenas presos naquele restaurante, estavam sendo consumidos por ele. O McDonald's, que havia sido construído sobre terrenos onde rituais antigos ocorreram, estava vivo.
alimentando-se de suas almas, transformando-os em marionetes de uma força além de sua compreensão. O som da música distorcida, que parecia um canto macabro e repetitivo, ecoava por todo o local. As cadeiras e mesas, antes no formato de um círculo, começaram a se mover sozinhas, como se estivessem sendo puxadas por cordas invisíveis, se reorganizando lentamente. No centro do salão, a figura com o rosto distorcido observava cada movimento, sua presença onipresente. Não podemos ficar aqui mais tempo, disse Lisa, seu rosto agora pálido como uma folha de papel. Ela estava começando a chorar, mas sua voz estava carregada de um medo tão puro que parecia rasgar o ar. Eu não quero morrer aqui. Sarah puxou Lisa para perto de si, tentando manter a calma. Nós vamos sair, eu prometo, mas precisamos entender o que está acontecendo. O que Sarah não sabia era que ela estava sendo observada. As paredes do restaurante, antes apenas um pano de fundo, pareciam ganhar vida, como se estivessem respirando com ela, acompanhando cada movimento que fazia. A sombra no fundo, a figura com o rosto distorcido, começava a se aproximar novamente, agora com os olhos fixos nela. Ela sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Vocês pensam que podem fugir, a figura sussurrou, sua voz suave e venenosa. Este lugar os pertence agora. Suas almas serão minhas. O pânico tomou conta de todos novamente. Sarah sabia que não podia enfrentar aquilo sozinha. Ela olhou para os outros, tentando encontrar uma solução. De repente, ela se lembrou do único objeto que poderia ajudá-los: a chave para o fundo, onde havia um armazenamento de equipamentos antigos. Eles poderiam tentar encontrar algo que pudesse abrir a porta ou, pelo menos, ajudar a desestabilizar a força que os mantinha ali. Rápido! Vamos para o fundo! Sarah ordenou, puxando Noah e Lisa pela mão. Mas antes que conseguissem dar mais que 2 passos, o restaurante começou a tremer violentamente, fazendo com que as luzes se apagassem completamente. No escuro absoluto, o som das respirações desesperadas ecoava pelo restaurante. O barulho das cadeiras sendo arrastadas, os passos distorcidos da figura que se aproximava, eram a única coisa que quebrava o silêncio mortal. Sarah sentia a pressão em seu peito aumentar. Ela não sabia por quanto mais tempo poderiam suportar aquilo. Foi então que a figura apareceu à sua frente, surgindo das sombras com uma velocidade impossível. Eu já disse, vocês não podem escapar, ela sibilou, agora a poucos metros deles. O medo se espalhou como fogo por seus corpos, mas Sarah, instintivamente, agarrou uma das cadeiras que ainda estava próxima e a atirou contra a figura. Mas, para sua surpresa, a cadeira atravessou a criatura como se ela fosse feita de fumaça. A figura riu, um som grotesco que ecoou pelo espaço vazio. Vocês tentaram lutar, ela disse, seu rosto transformando-se em uma massa de carne retorcida. Mas o que vocês não sabem é que o McDonald's sempre vence. Então, o chão abaixo deles se abriu. Uma enorme fenda surgiu e eles caíram. Não em um poço físico, mas em um espaço de escuridão densa e opaca. O ar ao seu redor estava pesado, como se não houvesse oxigênio suficiente para respirar. Eles estavam em uma dimensão paralela, onde o tempo e o espaço não faziam sentido, e a sombra que os perseguia agora estava em todo lugar. Enquanto caíam, Sarah sentiu uma dor intensa, como se sua alma estivesse sendo puxada para fora de seu corpo. Ela olhou para os lados, vendo Noah e Lisa também lutando contra a pressão sobrenatural, mas todos pareciam estar sendo sugados para dentro da escuridão, cada vez mais longe da realidade que conheciam. O último grito de Lisa foi interrompido por uma onda de escuridão que os engoliu e tudo ficou em silêncio novamente. Quando Sarah abriu os olhos, a primeira coisa que sentiu foi um vazio esmagador. Sua cabeça estava pesada, seus olhos se esforçando para se ajustarem à escuridão. Ela tentou se levantar, mas algo a impedia. Suas mãos estavam presas a uma superfície pegajosa e fria,
como se estivesse colada a um líquido denso e viscoso. Ela tentou se mover, mas algo estava errado. O ambiente ao seu redor não parecia ter limites. Não havia paredes nem teto, apenas uma vastidão de escuridão, uma neblina espessa que se estendia até onde seus olhos podiam ver. O ar era denso, gelado, e Sarah mal conseguia respirar. O que havia acontecido com ela? Onde estava? Então, uma voz suave, quase como um sussurro, se fez ouvir, reverberando em sua mente. Você está onde pertencem todos aqueles que se perdem. Sarah se levantou com dificuldade, seus pés deslizando pela superfície pegajosa. Ela olhou em volta e viu Noah e Lisa à distância, também presos àquela dimensão sombria, seus rostos desfigurados pelo medo. Eles estavam tão próximos, mas o espaço que os separava parecia interminável. Sarah! Gritou Noah, sua voz distorcida, como se estivesse sendo dilacerada por uma força invisível. O que é isso? Onde estamos? O que aconteceu com o McDonald's? Sarah tentou correr em direção a ele, mas a cada passo parecia que a distância entre eles aumentava. O chão, ou o que quer que fosse aquilo, estava vivo, mudando sob seus pés, como se o próprio ambiente tivesse um desejo maligno de mantê-los separados. Ela olhou para os lados, tentando encontrar uma forma de escapar, mas não havia portas nem janelas. Apenas a névoa densa e impenetrável, cobrindo tudo. Mas então, ela viu. No centro do vazio, havia uma luz fraca, quase imperceptível, flutuando no ar. Era uma presença familiar, mas ao mesmo tempo terrível. Era como se ela estivesse sendo atraída para essa luz, como se fosse a chave para sua sobrevivência, mas também o maior perigo que poderiam enfrentar. Sarah! Lisa gritou, sua voz embargada, cheia de pavor. Ela estava ao lado de Noah, mas seus rostos estavam pálidos, como se a energia da escuridão os estivesse drenando. Não olhe para a luz. Não vá até ela. Mas Sarah, movida por uma força que não conseguia compreender, deu um passo à frente em direção à luz. Algo dentro dela sabia que deveria ir, que aquela luz a levaria para algum lugar, talvez para a realidade novamente, ou talvez para o fim. Conforme ela se aproximava, a luz parecia se expandir, tornando-se cada vez mais intensa, até que a escuridão ao seu redor se diluía em pequenos fragmentos, como se fosse absorvida pela luz. Mas havia algo mais ali, uma presença, algo que Sarah não podia ver, mas que sentia em cada fibra do seu ser. Você nunca deveria ter vindo aqui. A voz sibilante ressoou em sua mente, agora mais forte, mais clara. A figura distorcida, a mesma que os havia perseguido, apareceu à sua frente, mais próxima do que nunca. Este lugar é meu, e agora você é parte dele. Sarah tentou gritar, mas não conseguia fazer nenhum som. Ela estava sendo puxada para dentro da luz, mas não queria ir. A sensação de ser engolida pela escuridão e pela luz ao mesmo tempo a paralisava. Cada segundo parecia uma eternidade, e a cada momento a voz da criatura distorcida parecia crescer mais forte, mais dominante. Eu não sou a única aqui. A voz falou novamente, e dessa vez Sarah sentiu um calafrio profundo. Aqueles que perderam a alma no McDonald's, eles estão comigo, e você está se tornando um deles. Foi nesse momento que ela viu, do canto dos seus olhos, as figuras. Eles estavam lá, à margem da luz. Homens e mulheres de rostos indistintos, com corpos retorcidos e desfigurados, como se estivessem sendo consumidos pela própria escuridão. Suas expressões eram um reflexo do sofrimento, uma marca da prisão eterna daquele lugar. A tensão dentro de Sarah aumentava a cada segundo. Ela estava em um limbo entre a luz e a escuridão, entre a vida e a morte. E então ela percebeu. O McDonald's, o restaurante onde ela e seus amigos tinham trabalhado, não era apenas um local comum. Era um portal, um ponto de convergência para almas perdidas, um lugar onde aqueles que sucumbiam à sua escuridão se viam aprisionados, transformados em parte de algo maior, algo muito mais antigo.
Você não pode escapar disso, não importa o que faça. Você é uma parte de mim agora, a voz finalizou. Sarah olhou para os amigos. Eles estavam ao seu lado agora, mas seus rostos estavam pálidos, vazios. O que restava deles era apenas o eco das pessoas que haviam sido. Eles haviam sido consumidos, transformados em sombras de si mesmos, perdidos para sempre na dimensão que o McDonald's guardava. No instante seguinte, a luz se apagou completamente e o restaurante, o McDonald's, voltou a ser o que sempre foi. Mas Sarah, Noah e Lisa já não eram mais pessoas comuns. Eles haviam se tornado parte da essência do lugar. E enquanto a cidade do interior do estado esquecia o que acontecera naquela noite, os três agora estavam destinados a vagar naquele limbo, condenados a uma existência sem fim. A lenda do McDonald's nunca mais seria a mesma, e os sussurros daquelas almas perdidas continuariam a assombrar o local para sempre. Quando a escuridão finalmente os engoliu, Sarah não soube mais o que era real. O espaço em que ela agora se encontrava parecia um vórtice, uma camada entre dimensões, onde as leis do tempo e do espaço não faziam sentido. Não havia referência de onde começava ou terminava, apenas um abismo vazio, um eco interminável de gritos e suspiros, de almas perdidas tentando encontrar um caminho. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. Suas mãos, que antes estavam livres, agora estavam cobertas por uma camada viscosa que parecia a pele do próprio lugar, prendendo-a cada vez mais. A presença da sombra, a criatura com a face distorcida, era mais forte do que nunca, pairando no fundo da escuridão, aguardando pacientemente. Sarah virou-se para Noah e Lisa, mas seus rostos estavam vazios, sem expressão, como se fossem meras marionetes nas mãos de uma força maligna. Eles estavam ali, mas não estavam mais vivos. Eles haviam sido consumidos, transformados em sombras, parte da mesma essência que agora dominava aquela dimensão. Você fez a escolha certa, a voz sibilante disse, como um sussurro em sua mente. Vocês pertencem a mim agora, como todos os que se perderam aqui. O McDonald's é um lugar que devora as almas, e uma vez que você entra, não há mais volta. A sensação de ser aprisionada nessa dimensão estava esmagando Sarah. Ela tentou lutar contra a corrente invisível que a puxava para o fundo, mas a sensação de impotência crescia a cada segundo. A entidade não era algo que pudesse ser confrontado ou vencido. Ela era o próprio lugar, a força que consumia tudo e todos. Por que estamos aqui? O que aconteceu com o McDonald's? Sarah gritou, sua mente um turbilhão de perguntas e angústia. Você não entende? A sombra riu. O McDonald's não é apenas um restaurante. Ele é um ponto de encontro entre os vivos e os mortos, uma porta entre o real e o sobrenatural. Ele foi construído em um terreno sagrado onde rituais antigos eram realizados. Cada cliente que entra, cada alma que ali se perde, faz parte de um ciclo que nunca termina. Sarah, em um último esforço desesperado, fechou os olhos e tentou lembrar-se dos momentos antes de serem arrastados para aquela dimensão. Ela se lembrou de quando entraram no McDonald's naquele dia. Tudo parecia tão comum, tão banal, mas a verdadeira face do lugar era muito mais sombria do que poderiam imaginar. O que somos agora? Sarah perguntou, sentindo o peso da resposta em seu peito. Vocês são, como todos os outros, almas presas, condenadas a vagar no limbo. Mas isso não é o fim. Isso nunca será o fim. A voz soou mais distante agora, como se a entidade estivesse se afastando. De repente, a escuridão começou a se desfazer e uma luz distante apareceu à frente de Sarah. Era tênue, mas parecia um caminho. Talvez fosse a última chance de escapar. Talvez fosse a única saída para o mundo real. Mas Sarah sabia que, independentemente da escolha, nada mais seria o que parecia ser. Com um esforço, ela estendeu a mão em direção à luz.
Mas antes que pudesse alcançá-la, a figura da sombra apareceu novamente, agora enorme, engolindo a luz com sua presença esmagadora. Seus olhos, cheios de uma fome insaciável, fixaram-se nela. Você acha que pode escapar? Isso nunca foi sobre escapar, a sombra disse, sua voz preenchendo a dimensão. Agora você é minha. E assim como todos os outros, você se tornará parte do ciclo eterno do McDonald's. O peso daquelas palavras atingiu Sarah com força. Ela estava condenada. Não havia salvação. O McDonald's, com sua fachada amigável e luminosa, escondia algo muito mais antigo e perigoso. Algo que ela e seus amigos nunca poderiam compreender. A luz se apagou e Sarah caiu de volta na escuridão. Mas desta vez, ela não estava mais sozinha. Ao seu redor, podia ouvir os gritos de outras almas, aprisionadas como ela, condenadas a uma eternidade de sofrimento. Elas estavam todas ali, juntas, em uma prisão sem fim, um eco de todos os que haviam entrado e nunca mais saído. Ela olhou para os lados, mas agora, em vez de Noah e Lisa, havia centenas de rostos conhecidos, pessoas que haviam passado por ali antes, que haviam sido consumidas, que haviam se perdido. O McDonald's não era apenas um restaurante. Ele era um abismo, um ponto de convergência de almas perdidas. Sarah tentou não gritar, mas sabia que estava se tornando uma delas. Ela não era mais uma pessoa, mas uma sombra, um eco, uma parte do ciclo interminável. E enquanto o restaurante no mundo real continuava a operar, as almas presas em sua dimensão observavam, aguardando o próximo a entrar, o próximo a ser consumido. O McDonald's nunca terminaria. O ciclo nunca teria fim. O vazio era completo. Sarah sentia seu ser se desintegrar em pedaços invisíveis, como se sua alma estivesse sendo rasgada em várias direções, puxada por forças que ela não compreendia. Cada respiração era um esforço. As sombras ao seu redor sussurravam em uma língua desconhecida, uma língua que parecia captar os medos mais profundos de sua alma, amplificando-os até torná-los insuportáveis. Mas no fundo daquela escuridão densa, havia algo mais. Uma sensação de que a história não havia terminado, de que o ciclo ainda não estava completo. Sarah sabia, por uma razão inexplicável, que um novo cliente estava prestes a entrar no McDonald's e ele, como ela, faria parte do jogo cruel em que estavam todos presos. Enquanto o tempo parecia se arrastar, ela olhou ao redor, buscando uma saída, algo que pudesse oferecer uma chance de se libertar. Mas a escuridão nunca cedia, como se soubesse de cada tentativa, de cada movimento. As paredes invisíveis da prisão onde estava se mantinham firmes, mais implacáveis do que qualquer muro físico. De repente, o som de uma porta batendo ecoou no vazio, um som familiar, quase reconfortante. Sarah congelou. Era o som do McDonald's, mas não o McDonald's onde ela e seus amigos haviam trabalhado. Era um McDonald's novo, um McDonald's que agora se erguia, imponente, em algum lugar fora daquele abismo. A porta da entrada se abriu novamente, mas desta vez uma figura apareceu na entrada. Um cliente, um homem de semblante calmo, aparentemente alheio ao que estava prestes a acontecer. Ele entrou com a mesma distração de qualquer outra pessoa, como se o horror daquele lugar fosse invisível a ele. Ele estava prestes a se tornar mais uma vítima. Sarah não sabia o que fazer. Ela queria gritar, alertá-lo, dizer-lhe que ele não deveria estar ali. Mas sua voz estava silenciada, presa em uma corrente invisível, aprisionada em sua nova forma. Ela tentou se aproximar, mas as sombras ao seu redor começaram a se mexer, a se contorcer, como se estivessem mais vivas do que nunca. A presença da entidade sombria aumentava. Ela sentiu pela primeira vez que algo estava mudando. O ciclo estava se aproximando de seu fim. Ou talvez fosse só o começo de um novo ciclo. O cliente olhou em volta e Sarah percebeu que ele sentia alguma coisa. Algo estava errado. Ele se aproximou do balcão, onde o atendente sorria mecanicamente.
sem perceber o que estava acontecendo. Mas o cliente parou ao perceber uma mancha escura no chão, algo que não parecia fazer parte daquele lugar. Ele olhou para os lados, desconfortável, e então uma sensação gélida percorreu sua espinha. Algo estava observando-o. Sarah soubera que ele não deveria ter entrado. Não agora. O McDonald's havia começado a mudar, como se ele sentisse o novo cliente chegar, como se estivesse se preparando para engolir sua alma, da mesma forma que fizera com tantos outros. A luz que antes parecia ser um caminho para a salvação, agora se apagava, como se ela fosse uma armadilha. As figuras disformes das almas perdidas começaram a surgir ao redor do homem, cercando-o lentamente. Ele deu um passo para trás, mas as sombras o seguiam, esmagando qualquer chance de fuga. O espaço ao seu redor começou a se distorcer novamente, como se a realidade estivesse sendo dobrada e quebrada ao redor dele. Você não deveria estar aqui. A voz sibilante falou em sua mente, a mesma voz que Sarah havia ouvido inúmeras vezes. Agora você é meu. O homem tentou correr, mas suas pernas estavam paralisadas. Ele não conseguia se mover. Ele estava preso, como todos os outros, em uma realidade que se fechava ao seu redor. O McDonald's, com sua fachada amigável e luminosa, não passava de uma ilusão. Ele era um ponto de convergência, um local onde as almas eram coletadas, onde os vivos se tornavam mortos. Enquanto isso, Sarah, com um último esforço, tentou se aproximar do homem. Ela o via agora, não como uma pessoa viva, mas como mais uma alma prestes a ser consumida. Ela queria ajudá-lo, mas sabia que não havia mais nada a fazer. O ciclo estava completo. Então, quando a entidade apareceu novamente, a criatura que os havia caçado desde o início, ela falou com um tom de satisfação. Vocês são todos iguais. Cada um de vocês, com suas almas frágeis, suas vidas passageiras, tornam-se parte de algo eterno. O cliente, agora rodeado pela escuridão, não teve tempo de compreender o que estava acontecendo. Ele foi engolido pelas sombras como tantos antes dele. E assim, o ciclo recomeçou. Mas Sarah, agora uma sombra entre as sombras, sentiu algo novo. Ela não sabia se era um resquício de humanidade ou se era algo mais. Algo que ela não conseguiria entender. Algo dentro dela se agitou. Um desejo de libertação. Ela sentia que talvez houvesse uma maneira de reverter tudo, de quebrar o ciclo. Mas em vez de um caminho para a liberdade, ela apenas encontrou mais escuridão. A sensação de desesperança tomou conta dela. O McDonald's, esse ponto de convergência, continuava a operar no mundo real, com sua fachada de normalidade, como se nada tivesse mudado. E mais clientes entrariam, mais almas seriam consumidas, mais vítimas se tornariam parte daquele lugar sombrio. Mas no fundo, Sarah sabia, a história ainda não havia terminado. O ciclo de terror estava longe de acabar. E talvez, apenas talvez, alguém mais poderia encontrar a chave para quebrá-lo. Sarah estava começando a perder a noção de quem ela realmente era. Ela não se via mais como uma pessoa, mas como uma presença difusa, um eco no abismo de sombras e esquecimentos. Sua forma parecia se desfazer a cada segundo, desmoronando como areia fina sendo levada pelo vento. Mas havia algo, uma chama apagada, que se acendia novamente dentro dela. Algo ainda a mantinha ligada à realidade, ao mundo que ela conhecia. Uma vontade de resistir, de escapar daquele ciclo interminável. Mas como? Como escapar quando a escuridão se estende por todo o espaço? Quando o McDonald's se tornava uma prisão insuperável? Quando cada alma perdida fazia parte de um plano que estava além de sua compreensão? Ela sabia que não podia fazer isso sozinha, mas também não podia permitir que o próximo cliente fosse mais uma vítima. Não mais. A cada passo, a escuridão parecia se adensar, tentando engolfá-la.
As sombras se moviam, sussurravam palavras incompreensíveis, e em algum lugar nas profundezas daquela dimensão, Sarah podia ouvir os ecos de todas as vítimas anteriores. Cada alma que havia sido consumida pelo McDonald's estava lá, perdida, gritando por socorro, mas também conformada com o destino. E foi quando ela ouviu a voz novamente. Você não entende, não é, Sarah? O que você está vivendo agora é o reflexo daquilo que você já era. Você já estava condenada antes mesmo de entrar aqui. Sarah, sem forças para lutar contra a voz, olhou para a criatura. Ela a sentia, mas não conseguia vê-la claramente. Era uma presença vaga, mais como uma ideia do que como uma figura concreta. Mas a voz era algo muito real, algo que tocava sua alma. Quem é você? Sarah perguntou, sua voz quase inaudível. Eu sou o que restou. O que você será em breve. O McDonald's é apenas o começo, Sarah. É um portal, um ponto de convergência. Não importa o quanto você tente lutar, você vai ser uma parte de mim. Sarah olhou ao redor. A luz parecia se apagar mais uma vez. Mas não era mais apenas uma luz. Era uma porta. Uma porta que se abria no centro daquela dimensão e, no entanto, não parecia se mover fisicamente. Era mais como uma sensação, uma fissura na realidade que sugeria que talvez houvesse uma maneira de escapar. Mas para onde iria? E mais importante, poderia ela realmente escapar? Ela se aproximou da porta. Não sabia se era uma armadilha, se o que estava acontecendo era uma simulação de sua própria mente, ou se o McDonald's estava manipulando tudo aquilo de alguma forma. Mas havia algo sobre aquela porta, algo que parecia familiar, algo que remetia ao que ela e seus amigos haviam vivido antes, ao restaurante que eles haviam trabalhado, algo que sugeria que talvez ela fosse a chave para quebrar o ciclo. Enquanto se aproximava, uma visão passou por sua mente, uma lembrança. O McDonald's de antes, o restaurante normal, onde ela e seus amigos tinham trabalhado. Era como se a porta fosse uma versão fragmentada do que estava atrás dela. Algo antigo, algo que ela não poderia mais ignorar. Foi quando ela ouviu o som de uma voz familiar, uma voz que a fez congelar. Sarah, era Lisa. Ela estava ali, ou pelo menos sua voz estava. Sarah olhou ao redor, desesperada. Lisa, onde você está? A voz de Lisa continuou a chamar, mas de uma maneira cada vez mais distorcida, como se estivesse se desintegrando na escuridão. Sarah, não há escapatória, não há volta. O McDonald's, ele vai continuar mesmo que você queira parar. Sarah olhou para a porta. Ela tinha que ir, tinha que atravessar, mas algo dentro dela a impedia. Talvez fosse o medo, talvez a falta de certezas. Mas ela sabia que atravessar aquela porta significaria deixar algo para trás. Talvez até a única chance que ela teria de resolver o que acontecia naquele lugar. De repente, as sombras ao redor de Sarah se intensificaram. Elas começaram a formar formas, figuras disformes que começaram a se aproximar de maneira ameaçadora, como se a presença delas estivesse se fortalecendo. Havia uma sensação opressiva, como se todas as almas que haviam sido consumidas estavam ali, em algum lugar ao seu redor. A criatura, ou o que quer que fosse aquela presença sombria, apareceu diante dela, maior do que nunca, sua forma distorcida e imensa, engolindo qualquer luz. Você nunca vai ser livre, Sarah. O McDonald's é a sua prisão agora, e você vai ser uma parte dele para sempre. Sarah respirou fundo. Ela sabia que isso era um teste. Não era apenas sobre escapar. Era sobre enfrentar a verdade. Ela olhou para a porta novamente. Sentiu que a decisão estava nas suas mãos, mais do que nunca. Se ela fosse atravessar, não seria apenas uma fuga. Seria um confronto, uma última tentativa de quebrar o ciclo, de libertar as almas presas, de destruir o que o McDonald's representava. Com uma coragem que ela mal reconhecia em si mesma, Sarah deu o passo final em direção à porta. A escuridão a envolveu, mas desta vez ela não se sentiu mais sozinha.
Ela sabia que, mesmo que não fosse possível voltar para o que ela conhecia, havia algo maior esperando por ela. Algo que ela não conseguiria compreender, mas que talvez pudesse finalmente dar fim ao pesadelo. Quando ela atravessou, tudo desapareceu. No mundo real, o McDonald's continuava a funcionar, com suas luzes brilhando e seus clientes entrando e saindo como se nada de extraordinário tivesse ocorrido. Mas os sussurros persistiam. O lugar estava mudado de alguma forma e ninguém sabia ao certo como ou porquê. Em algum lugar, muito além do que os olhos podem ver, Sarah e as almas perdidas estavam finalmente em paz. Ou, talvez, apenas esperando. O McDonald's nunca seria o mesmo.